Olá, bom dia, boa tarde, é o Daniel da Sam. Hoje nós vamos falar de alguns tópicos aqui que, devido à grande demanda de clientes que ainda não têm conhecimento da escalada, de tipos de paredes, então a gente vai dar uma visão geral para tentar vocês ajudar a escolher o melhor tipo de estrutura, tá? Então a gente vai começar assim. Existem dois tipos de parede escalada. Existe a parede escalada que é em forma de boulder. Boulder é uma parede que ela tem altura limitada, 2, 3 metros, no máximo 3,5 metros de altura, com colchão embaixo. Esse tipo de parede, lógico, por ela ser baixa e só com colchão, você não precisa de equipamento de segurança, tá? É o que a gente está mais recomendando agora para todos os clientes em parques, colégios, né? Porque você não precisa de uma supervisão com um monitor que tenha curso especializado para fazer a segurança. Já uma parede com mais de 4 metros de altura é aquela parede que vai precisar de uma ancoragem muito bem feita, né? Lá em cima para que aguente no mínimo 2.200 quilos. É uma regra de segurança internacional. Nós vamos precisar de equipamentos de escalada, também de ponta. Infelizmente a gente tem alguns equipamentos nacionais, mas os mais seguros ainda, eu acredito, são os importados, né? E são equipamentos caros. Um freio hoje, nós estamos no final de 2020, em dezembro, hoje um freio deve sair por R$1.000 no mínimo. E então todo esse conjunto, hoje, por menos de 5.000 você não compraria, né? Além do que, uma parede alta, uma parede vertical, ela pode ser feita de duas formas. Uma, você fixando as agarras direto em parede de alvenaria, com chumbador, ok? E outra, você fazendo uma estrutura metálica para ser fixada nessa parede, e nessa estrutura metálica você vai fixar os compensados, né? Isso aí vai no que eu falei em primeiro, que seriam fixar as agarras direto em alvenaria. Você vai ter que ter uma parede plana, o mais plana possível, porque se a parede for muito rugosa, disforme, no aperto da garra, ela pode lascar as pontas, né? Entende? A garra ela é muito rígida, é muito dura, então pode lascar alguma ponta. O que a gente também já nem garante, quando é fixado em alvenaria, a gente não garante que uma garra ou outra vai rachar. O que a gente recomenda é que seja a garra mais grossa, mais espessa, porque ela tem uma estrutura mecânica bem melhor, tá? Já na madeira, você precisaria de uma estrutura metálica fixada nessa parede, e nessa estrutura metálica os compensados navais. O que acontece? Isso aí se torna um peso muito grande, e o certo é você chamar um engenheiro para fazer um projeto executivo, né? Fazer um memorial de cálculo e ter um RT, um aval de responsabilidade técnica. Só um projeto desse hoje, por menos de 6, 8 mil reais, você não encontra um engenheiro para te fazer isso. Então, uma parede com essas características, sendo alta e sendo de madeira, o custo dela é o mais elevado que se existe, né? Em segundo lugar vem você fixar as agarras direto na parede de alvenaria. Mesmo assim, a ancoragem superior você vai ter que fazer ela muito bem feita em concreto maciço, né? E no tocante à quantidade de agarras por metro quadrado também dá muita diferença no orçamento. Bom, isso a gente vai abranger depois. O que eu queria falar agora é o seguinte: normalmente a gente tenta vender a ideia
para as pessoas sempre de um boulder. Porque o boulder, você colocou o colchão, se a criança chegar lá sozinha e você não estiver olhando, você não corre aquele risco dela cair e se machucar, né? Então essa que está aqui atrás de mim, por exemplo, esse boulder, ele tem 2,20 m de altura, as placas de compensado do jeito que sai de fábrica, com 2,20 m, fixado direto na parede, né? Para essa altura aqui, 2,20 m, eu uso um colchão de 20 centímetros de espessura e qualquer criança de 3 anos de idade, acima de 3 anos de idade, vem aí, escala sozinha, quase a gente não tem preocupação nenhuma, tá? Quando tem a idade assim de 2 anos, né, que tá dando os primeiros passos, a gente sugere no máximo 1,80 m. 3, 4 anos já dá para aumentar um pouquinho. E aí o boulder ele chega até 4 metros de altura, tem boulders com 4 metros de altura, mas mesmo assim, para você cair num colchão com 4 metros de altura, tem que ser um colchão muito bem dimensionado e você tem que saber cair, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai se machucar, tá? Isso não é garantia, ninguém garante nada. Nós sabemos já de casos de pessoas, de atletas, que faziam ginástica olímpica, cai de 1 metro, caiu de mau jeito, dá uma fratura exposta, né? Então sempre haverá um risco, tá? O que a gente tenta fazer é minimizar ao máximo esses riscos. Bom, vamos falar do boulder, que eu acho que é a melhor opção para vocês no início. O boulder, ele pode ser feito também com as agarras sendo fixadas direto em parede de alvenaria, ou uma estrutura metálica e os compensados. O diferencial desses dois produtos tem duas coisas muito importantes. Em alvenaria, normalmente a gente recomenda sempre 10 agarras por metro quadrado. Então, se você tiver uma parede de 2,20 metros por 5 de largura, você tem 11 metros quadrados de parede. Ou seja, a gente iria recomendar 110 agarras, tá? Quando você fixa as agarras direto na parede de alvenaria, você vai furar essa parede de alvenaria com broca de concreto e vai colocar chumbador metálico. Só não vai dar certo se a sua parede for de tijolo baiano. É aquele tijolinho vermelho uns chamam de tijolo de 8, 9 furos, ele é cerâmico. A parede dele é muito fina e quando você fura, a parte que expande no chumbador vai ficar na parte oca lá dentro. Então não vai ter sustentação. E não pode ser fixadas agarras com bucha plástica, essas buchas normais aí, tá? Tem que ser com chumbador. Então, a primeira coisa para você fazer um orçamento de um boulder é saber nos informar de que tipo de parede é feita, você tem ali no local. Se você não souber, você tem que fazer um furo e tentar tirar uma foto bem perto desse furo para a gente visualizar a profundidade que tem. Se a sua parede já for de bloco estrutural, aquele cinza, que é mais grosso um pouquinho, tijolinho maciço de barro ou de concreto, aí nós temos inclusive um vídeo que ensina você a colocar o chumbador. Mas aí, qual seria a desvantagem? A desvantagem é o seguinte: se você colocar 10 agarras por metro quadrado, você vai fazer 10 furos num metro quadrado ali na sua parede de concreto. O máximo que você vai poder, amanhã, tirar a agarra daqui e colocar no lugar da outra. Já na madeira, do jeito que vocês estão vendo ali atrás, nós temos 35 fixadores, pontos de fixação por metro quadrado. E dá para colocar até mais. Então daria para você, com o tempo, estar mudando essa agarra de lugar. Você tira, lava e depois você coloca em outro lugar. Ou, futuramente, você pode ir comprando mais jogos de agarra e ir colocando na sua parede. Então você consegue fazer muito mais vias, né? Também tem um detalhe: na parede de concreto, quando a criança ou alguém passa o pé na parede que está escalando, vai ficar aquele borrão
e é difícil de tirar. Tem tênis aí que tem uma borracha, que a hora que você passa na parede, você teria que tirar todas as agarras, repintar essa parede para depois recolocar de novo. Já se você tiver um compensado com demãos de verniz, um verniz bom, dando acabamento, um pano úmido consegue resolver esse problema, tá? E tem mais outro detalhe, na madeira, no compensado, você pode fazer ângulos negativos ou até teto, mesmo andando lateral, o que aumenta os graus de dificuldade da via. A parede reta não, você vai usar ela como está. Detalhe, se você quiser tirar tudo dessa parede e levar para outro local, para outra casa, numa situação como essa de concreto, você só vai ter que tampar os furos. O chumbador você não tira mais, ele fica ali dentro para sempre. Você vai ter que tampar os furos para entregar a casa. Já no compensado, você tira a placa inteira e leva tudo para o outro local, tá? Você não perde nada. E assim, falando um pouquinho de madeira, de compensado. Existe compensado naval, que é o que a gente usa, de vários tipos de madeira. Paricá, pinos, né? Virola. O que acontece? Quanto a madeira for mais mole, a porca-garra tende a entrar e a garra fica girando. Então você tem que trabalhar com uma madeira muito boa. Tem especificação. A melhor que a gente tem hoje aqui é o compensado naval de virola, que ainda é bem fraquinho. Mas jamais fazer em compensado naval de paricá, de pinos ou de MDF. Tá? A gente sempre fala isso para os clientes. Tem clientes que cismam em colocar MDF. Ele não aguenta. A porca-garra, os cravos da porca-garra, elas vão entrar nessa placa de MDF e vai moer. A garra não fica segura por muito tempo. Tá? Então tem isso. Hoje nós estamos aplicando a garra até em porcelanato, uma técnica da Sam Agarras, tá? Uma exclusiva da Sam. E fica muito bom também. É bem trabalhoso, mas dá para fazer. Enfim, o que eu queria dizer é isso, né? E para a gente montar o orçamento, a gente precisa do quê? Saber a área que vocês têm em metros quadrados, largura e altura. É por aí que a gente começa o orçamento. Mas seria ideal também vocês mandar uma foto do local, um vídeo, o mais distante possível, porque tudo que tiver em volta da parede de escalada que ofereça risco de você ver a criança cair, poder bater com a cabeça ali, a gente já evita. Então, sempre procure um local que ele fique isolado, não tenha móveis com cantos vivos, maçaneta, uma porta que pode abrir e virar um bico, perto de janela. Tem muita gente que quer encostar a parede de escalada do lado de uma janela. Se a criança cai e bate no vidro ali, vai se cortar, entende? E o negócio é feio, né? Vidro. Então, a gente sempre está prevendo isso. Eu pego muito caso aqui de pessoa querendo montar a parede do lado de uma escada e não percebe as quinas da escada. Então, a primeira coisa é escolher o local. Escolher muito bem o local. Fala pra gente, manda um e-mail ou já entra no WhatsApp, já dá a medida que você quer construir, o endereço, a faixa etária de quem vai escalar, porque dependendo da faixa etária, a gente já sabe quais os jogos de agarra certo para aquilo. Então a gente já entra colocando um orçamento com o melhor custo-benefício. Eu tenho uma parede de 2 metros de altura por 2 de largura, tá certo. 4 metros quadrados eu já sei que você vai precisar de 40 agarras. Já manda o endereço pra gente, a gente já vai calcular o frete junto, tá? A minha parede é de bloco estrutural. Pode ficar sossegado que não é tijolo baiano. A gente quer fixar direto em parede de alvenaria. Nós vamos já mandar o orçamento com 40 garras, com os fixadores para alvenaria, tudo separado. Até se a pessoa quiser, a gente pode falar também da instalação. Fazer também a instalação. Ou eu ajudo o seu marceneiro, o seu pedreiro, com outra informação de como ele tem que fazer essa fixação. Tá bom?
Bom, isso é o primeiro, a primeira explanação. Eu sei que ainda tem muitas dúvidas, né? Mas uma outra principal, que eu não posso deixar de falar aqui, é que sempre quando a gente sugere alguns jogos de agarra, o preço de cada jogo ele muda demais. Eu tenho jogo com 10 agarras que custa, com 15 agarras que custa R$100, eu tenho agarra, uma agarra que custa 750, uma única peça. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as agarras que são boas para a criança, depende daquela faixa etária, né? E a gente sempre recomenda aquela composição. Se você quiser diminuir o gasto, às vezes a gente troca um jogo de agarra por outro, mantendo o mesmo número de agarras e o orçamento começa a cair. Só que você vai perdendo a qualidade nas pegadas. Tem que tomar muito cuidado com isso. E se você quiser alguma coisa especial, como a gente tem feito para alguns clientes que querem escalar profissional, aí a gente coloca até 20 agarras por metro quadrado, a gente coloca abaulados, que é para treinamento de bíceps, né, de ombro, né, peitoral. Então essas agarras são caras, mas o treinamento é completamente diferente. Então a gente pode montar 1, 2, 3 orçamentos para vocês, né, de acordo com aquilo que está no alcance de vocês fazer. E lembre-se de uma coisa, sempre o que vocês fizerem agora, mesmo que seja com um número mínimo de agarras com 10 por metro quadrado, dá para melhorar. As agarras vão durar para sempre, né? Inclusive no sol e na chuva, sem problema nenhum, tá? Não recomendo fazer de madeira com compensado naval em local externo, que vai pegar água e chuva. As agarras vão aguentar, mas água, sol e chuva vai acabar com a madeira de qualquer jeito. Então aí seria ideal, se você for investir num local externo, invista com as agarras fixadas só em parede de alvenaria. Se for em madeira, tenta fazer um coberto para proteger o seu investimento. Tá bom? Essas são as informações e assim, nos comentários aí do vídeo, vocês podem colocar as dúvidas, a gente vai anotando e depois eu faço um outro vídeo tirando tudo o resto que ficou aí, né? Porque é muito detalhoso esse complexo, né, da escalada esportiva. Meu nome é Daniel, muito obrigado pela atenção e fiquem à vontade. Eu estou sempre à disposição aqui. Um abraço.